Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira de 29 de maio, começando aqui pelo um destaque positivo, porque o pregão de hoje foi muito destaque negativo, mas o positivo foi a FBR3, que já vinha com um movimento de alta, já vinha dentro de uma tendência de alta de curto prazo, enfraquecendo a tendência de baixa e de médio prazo, e ainda conseguiu fechar o pregão com alta de praticamente 2%, superando ali em fechamento o topo anterior de 23,33. Então é um ativo interessante para compra? Não necessariamente. Para mim é um ativo que eu avaliaria esse movimento de alta, depois desse movimento de alta, um movimento de correção, chamado pullback, seja voltando aqui nos 23,33. Se vier para baixo não seria mais um pullback, mas enfim, uma correção maior voltando até esses 22,35 seria outro movimento de pullback. Enfim, para comprar ou um fundo ascendente ou se volta pouco, fica aqui de forma lateral, corrigindo pelo menos no tempo que subiu, chance de gerar uma compra ou aqui ou de um fundo ascendente. É o que daria para fazer em cima de FBR3 na minha avaliação. Zona de resistência importante para o ativo 24,40. E mais acima, a máxima do topo no semanal, R$ 25,52. BVMF3, agora vamos para os destaques negativos, não que vão despencar esses papéis, mas o fato que eu quero ressaltar aqui é a dificuldade que está de encontrar operações interessantes neste momento. A gente chegou até a mencionar um ou outro que poderia gerar e nenhuma gerou. Ainda bem que nenhuma gerou nessa chegada do Ibov na faixa de 57 mil pontos, de acordo com os critérios que a gente utiliza. A BVMF3, se força a barra comprando aqui um mínimo, uma superação de um candle anterior, com stop aqui embaixo, teria gerado stop. Ah, Dalton, mas ela subiu aqui. Pois é, mas se você está trabalhando no mínimo, que é o mínimo aconselhável em relação risco-retorno 1 para 1, você está arriscando aqui 2,3%, tem que subir no mínimo 2,3% para você sair dessa operação. Sair antes, se você ficar fazendo isso aqui, seu capital não vai te agradecer no médio e longo prazo, porque você vai, toda vez que perder, você vai matar em uns dois lucros, duas operações positivas, praticamente. A ação caiu 2,76%, enfraquecendo em cima de uma resistência importante, ainda não trouxe um sinal muito negativo, mas a perda desses 13,91 começa a ficar mais negativa ainda, essa sinalização que ela deixou no pregão de hoje, que foi a formação de um topo duplo pelo gráfico diário. Então, primeiro sinal negativo de enfraquecimento da BVMF3. A outra ação, Lame 4. Lame 4, que vem um tempão congestionado no semanal. Ameaçou na semana passada sair dessa congestão, fechando acima da linha de tendência de baixo. Aí ela vai, gera um candle só de queda, já supera a máxima desse candle. Se você estabelece que vai comprar aqui a superação da máxima desse candle, tentando pegar o início de uma tendência de alta, um movimento mais forte para cima, ela não deslanchou, não deu a relação risco-retorno aqui para cima e teria acionado o stop da operação. O fato é que sinal ruim para quem gerou uma semana boa, não deveria ter feito isso aqui a Lame 4. Volta para dentro da congestão e com um sinal mais negativo, queda no pregão de hoje de 2,69%. É como se ela tivesse estabelecido aqui uma tendência de baixo, dentro de um cenário mais congestionado, mas no curto prazo apresentando uma perspectiva de queda e suporte mais importante por volta dos 17 pila. A Ambev 4, outra que também poderia trazer uma oportunidade de entrada na formação de um fundo, ação que não vinha dentro do que eu vinha falando nos vídeos chats do Investmania, não tinha uma expectativa tão forte de subida de médio prazo na Ambev 4. Mas é uma ação que a gente continua de olho para uma operação um pouco maior, avaliando a forma como ela tende a, depois de mais uma semana, ou de queda ou de lado, trazer uma sinalização mais forte aqui pelo gráfico diário. O fato é que no pregão de hoje caiu 2,16%, se você compra a superação da máxima desse candle aqui, que bateu em cima do suporte, bota stop embaixo, o stop foi acionado. Tá? Não fizemos essa operação pela perspectiva não ter sido das mais interessantes, olhando pelo gráfico semanal dela, não favorecia para a gente essa entrada. A ação terminou o dia perdendo, então esse ponto significa dizer que gerou um pivô de baixo. Reverteu a tendência de alta para uma tendência de baixo. Nada muito significativo ainda,
por isso a gente vai monitorar de perto essa tendência de baixa. No primeiro sinal aí de enfraquecimento, a gente já passa a olhar com mais carinho para a ação, para pensar numa compra aí de prazo maior, curto a médio prazo na Ambev 4. Próximo nível de suporte, mais para a região ali de 83 pila, é um ponto mais tocado, e depois até uma mínima aqui em R$ 82,16. E por último, MRFG3. Marfrig, destacando aqueles ativos que geraram um repique de alta de curto prazo. Quando falo de curto prazo, houve uma tendência de alta no curto prazo, ainda está em tendência de alta de curto prazo, mas já começa a trazer os primeiros indícios de enfraquecimento, e após testar um nível importante de antigo suporte, agora de resistência de uma tendência de baixo e médio prazo. Então a ação vai gerando um primeiro sinal negativo para um movimento maior aqui, iniciar um movimento maior de médio prazo para baixo, a favor da tendência de baixa. Então é bom ficar atento, é um primeiro indício. Outro indício mais forte seria a perda desse suporte em R$ 7,20 de enfraquecimento mesmo da MRFG3. Qualquer tentativa de iniciar uma venda aqui pensando em um prazo maior, o stop ficaria aqui em cima. Operação com risco maior, porque ainda não tem essa tendência de baixa. A outra situação de venda seria ela vai, cai, se segura em 7,20 e depois perde 7,20. Aí seria uma chance de vender, botar o stop mais curto e tentar um objetivo mais longo em cima dessa ação. Então, enfim, próximo suporte 7,20 a R$ 7,00 para essa ação. Resistência de R$ 8,00 até R$ 8,16. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço, um excelente feriado e até a nossa próxima videoanálise, sexta-feira, às 9h45 o chat e as videoanálises no encerramento do pregão. Até mais.